Livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nada existia, Deus existia e Deus falou. O livro de Gênesis divide-se em duas partes. A primeira abrange do capítulo 1 ao 11 e compreende 4 acontecimentos principais. A segunda parte vai do capítulo 12 ao 50 e registra a vida de 4 personagens importantes. As instruções sobre como estudar este livro divide-se de acordo com essas duas partes. Quando você estiver lendo Gênesis, capítulo por capítulo, habitue-se a fazer as 6 perguntas-chave a respeito do texto. Quem, o que, quando, onde, por quê, como. Faça perguntas como: quem está falando? Que está acontecendo? Quando acontece? Onde acontece? Por que tal coisa foi dita ou feita? E quais são as consequências? Como foi que aconteceu? Como as pessoas deveriam ter agido? E etc. Marque de forma diferenciada a palavra ou frase de importância para a compreensão do conteúdo do capítulo. Há diversas palavras-chave que você deve procurar por todo o livro de Gênesis. A data dos acontecimentos pode ter grande importância. Na margem, faça um resumo dos principais acontecimentos deste capítulo. Relacione-os na ordem em que se dão. À medida que estudar as Escrituras, você passará a experimentar novos entendimentos sobre o caráter e sobre os métodos de Deus. Descubra o tema ou o assunto de cada capítulo. Com frequência, as pessoas se referem a Gênesis como o livro dos começos. Gênesis é a sementeira da verdade. É que a palavra de Deus revela progressivamente. Verdade progressiva significa, então, que as verdades nos foi revelada ao longo do tempo, mediante os livros das Escrituras. Por ser Gênesis, o livro dos começos, sempre que você encontrar o primeiro exemplo de alguma coisa, anote na margem, de modo especial, ou atribua-lhe uma cor para que você possa localizá-lo com facilidade. Por exemplo, ao lado de Gênesis 1, 26, pode anotar primeiro homem e primeira mulher. Capítulo 1 ao 11, Gênesis 1 e 2. Anote na margem o que foi criado em cada dia. Anote também quando se inicia e termina cada dia. Gênesis capítulo 3 ao 5. Na margem anote tudo o que aprendeu a respeito da serpente e suas táticas. Como se a serpente tentou a Eva. E o que disse. Anote o que aconteceu a Satanás pelo fato de haver enganado a Eva. Atente para o avanço de Eva em direção ao pecado. Veja como eram as coisas antes de ela pecar e o que aconteceu depois de pecar. Observe o que aconteceu ao relacionamento entre o primeiro casal e Deus. Anote as consequências da desobediência de Deus. Gênesis capítulo 6 ao 9. Ao estudar esses capítulos, observe as razões pelas quais ocorreu o dilúvio. Como quando ele sobreveio? Quem o sofreu e como? Observe a cronologia dos acontecimentos. Gênesis de 10 ao 11. Observe quem foi separado e por quê. Como foram separados. Quando e onde isso aconteceu. Quais os acontecimentos se seguiram em consequência disso? A Babilônia desempenha um papel intermitente, mais importante por todas as Escrituras. É claro que as suas raízes estão em Gênesis.
segunda etapa, capítulo 12 ao 50. Registram a seção biográfica de Gênesis, pois focalizam a vida dos 4 personagens importantes: Abraão, Isaque, Jacó e José. Antes de ler essas partes, siga as instruções gerais para o estudo de cada capítulo. Esteja atento a quaisquer referências temporais na vida de cada um dos personagens importantes, incluindo esposa e filhos. A palavra aliança tem grande preeminência nesta parte. Observe quando a tônica do capítulo muda de Abraão para Isaque, e em seguida para Jacó, e depois para José. Graças a Deus, amados irmãos. Até o próximo estudo. Livro de Êxodo. Deus nos abençoe.